Dia 42, Êxodo 32, versículo 1 até o 33, versículo 23. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhes disse: Levante-se, faça para nós um Deus diante de nós e que nós possamos ir. Pois quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Então Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram Arão. Esse recebeu-as das mãos, trabalhou com ouro com um burril e fez um bezerro de metal fundido. Então disseram: São esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, para fazer para si um bezerro de metal fundido. O adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São esses, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda mais a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a sua ira contra o teu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e tão mão forte? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los dos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a esse mal contra esse povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de tenho falado, e a mesmo darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que faria sobre o povo. Moisés então voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também o que estavam escritos tinha sido escrito pelo dedo de Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as nos pés do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e o derreteu e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois, Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso para o mal, pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. E eles me deram para mim. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é o Senhor? Venha até mim. Então eles se juntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: Consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra
o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar da qual falei com você. Eis que o meu anjo irá diante de vocês, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. O Senhor disse a Moisés: Suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: E eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você e o expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. E quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. O povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste que enviaria comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que essa nação é teu povo. E Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, nós não nos faças sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço você pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e eu lhe proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais ao Senhor a Moisés: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá.
Mateus capítulo 26, versículo 69 até o capítulo 27, versículo 14. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: Vocês também estavam com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei do que você está dizendo. Quando se dirigia pela porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ao romper do dia, todos os principais dos sacerdotes, os anciões do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais dos sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre de ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que for dito pelo profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador e esse o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fizeram contra você? Mas Jesus não respondeu nem uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Salmos capítulo 33, do versículo 1 ao 12. Exultem no Senhor, o justo. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos, com lira de 10 cordas. Cantem-lhe um novo cântico, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos dele se fizeram. Ele junta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser sua herança. Provérbios capítulo 8, do versículo 32 ao 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu lhes digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor, mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.